e faz agora 40 anos que foi diagnosticado o primeiro caso de VIH-Sida no mundo. Ao longo destes tempos, a ciência evoluiu de tal forma que a doença passou de fatal a crónica, mas ainda afeta 37,7 milhões de pessoas em todo o mundo, continuando a ter um impacto importante na qualidade de vida do doente, que ainda é alvo de estigma social. Tema para a conversa com a doutora Patrícia Pacheco, médica infecciologista. Muito obrigada por estar aqui connosco. Como é que vê esta situação de não termos dados sobre os novos casos de SIDA? Boa tarde. Eu vejo esta situação com muita preocupação, como creio que a Direção-Geral de Saúde e o Instituto Ricardo Jorge também a vejam com a idêntica preocupação. Não havendo dados disponíveis, será difícil para as nossas instituições programarem ações e planearem para o próximo ano quais são as melhores ações a tomar. Isto decorre, quanto a mim, de um facto que é o desinvestimento e a falta de atenção que áreas não Covid tiveram ao longo destes últimos 2 anos. Nós, para que as pessoas percebam, nós, os médicos, cada um de nós que trata pessoas que vivem com VIH nos hospitais, tem um código e uma password individual onde acedemos a este sistema, que é o Civida, e registamos a situação do doente em termos de data do diagnóstico, via de contágio, situação imunológica, por aí afora. Este sistema esteve e está inoperacional desde há 2 anos. E nós reportámos isto diversas vezes ao longo destes 2 anos, que não tínhamos sequer novas passwords para novos médicos, que o sistema não estava a funcionar e que, portanto, não estávamos a conseguir reportar. E as consequências disso? Quer dizer que vamos ter mais pessoas a passar mal, não registadas, que poderão ter problemas graves? Quer dizer, sobretudo, os doentes continuam a chegar e continuam a ser vistos nos hospitais. Não muda nada para a pessoa que está infectada e que está em seguimento. Não são registados os casos? Não são registados. Portanto, o impacto é o país não saber qual é que é a verdadeira dimensão em termos epidemiológicos, se estamos num caminho favorável como parecia estar ao longo dos últimos anos. Antes da pandemia? Antes da pandemia, ou se a pandemia de alguma forma veio contribuir para um menor controle desta infecção. Uhum. Como é que era feito o diagnóstico e o seguimento dos doentes com HIV? No início? Sim. E depois o que é que mudou? O que é que mudou ao longo... Olha, mudou muito, mudou tanto. No início, nós diagnosticávamos e logo na primeira década não tínhamos nada a oferecer. Portanto, era uma sentença de morte. Havia também o estigma, como falei há pouco. Havia imenso estigma. E levava muitos destes doentes ao isolamento. Claro que sim, nessa altura havia um estigma que se perpetua, infelizmente, até hoje. Não é? Avançou-se muito, a ciência avançou muito em termos de terapêutica daquilo que nós temos a dar às pessoas que têm esta infecção, mas avançou-se muito pouco na redução do estigma. Ainda hoje, uma pessoa que é diagnosticada com VIH sabe que tomando a medicação, e a medicação é simples e é muito eficaz e pode aspirar a ter uma vida tão longa como outra pessoa não infectada desde que toma a medicação, mas vive com a idêntica vergonha e estigma, quer dos outros, quer autopercepcionado, de ter esta infecção. Portanto, há um longo caminho a percorrer em termos do estigma na nossa sociedade. Como falou já, houve de facto uma evolução grande em relação, por exemplo, ao tratamento e até à profilaxia. Ou seja, a medicação profilática pode ajudar muita gente e prevenir, no fundo, os casos de doença. Sim. Há um dado importante que nós soubemos através de estudos efetuados no mundo inteiro, e já o sabemos há alguns anos, e que eventualmente não passou para a população em geral esta noção, que é a pessoa que está a fazer terapêutica antirretroviral, que está medicado de forma diária e crónica,
com carga viral indetetável não transmite aos outros a infecção, mesmo nas relações sexuais sem preservativo, não transmite a infecção. Então, isto contribui também para que o tratamento não seja apenas de benefício individual, mas de benefício coletivo. Por outro lado, quem está em risco de adquirir a infecção ou com maior risco de adquirir a infecção, se por hábito tem relações sexuais desprotegidas com vários parceiros, pode e deve procurar os serviços de saúde porque pode fazer profilaxia pré-exposição. Pode tomar uma medicação que impede que venha a adquirir o vírus. Há alteração, há mais cuidado por parte dos portugueses em assumir comportamentos de risco ou não? O HIV, esta situação já está um pouco esquecida e as pessoas já são mais liberais. Os dados o que nos mostram é que, de alguma forma, a infecção VIH perdeu espaço mediático, e deixou de se falar. Aliás, é muito engraçado falar com os jovens em que sabem mais de gonorreia e de sífilis do que de VIH, porque pensam que é uma coisa do passado que já não existe. Sim. Mas aquilo que nós sabemos é que, através até dos novos diagnósticos de infecção de sífilis, de gonorreia, de clamídia, que estão a aumentar. Portanto, se estão a aumentar é porque há menos utilização de preservativo. Claro. Nesse sentido, sim. E há o risco também para aumento dos casos de SIDA. Também. Muito obrigada, doutora Patrícia Pacheco, por ter estado Obrigada. connosco. Obrigada.